Alô, turma! Eu sou Leonardo Bruno e hoje o assunto aqui é o julgamento do Carnaval Carioca. Porque muita gente assiste lá na Marquês de Sapucaí ou pela televisão as escolas de samba desfilando, muita gente gosta do concurso. A apuração, que é transmitida pela televisão na quarta-feira de cinzas, é um dos momentos de maior audiência durante o Carnaval, e não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro. Mas, na verdade, pouca gente sabe como efetivamente as escolas de samba são julgadas. Por que aquele jurado deu 10 para uma escola e 9,8 para outra? Ou por que dois jurados diferentes deram notas tão díspares para a mesma escola? Um deu nota 10, outro deu 9,7 no mesmo quesito. Quer dizer, o que está em jogo ali? O que cada um daqueles jurados avalia nos 9 quesitos quando as escolas de samba estão passando pela Marquês de Sapucaí? Então eu vou fazer 3 vídeos falando um pouco de cada um dos quesitos e mostrando como é que funciona esse julgamento lá na Marquês de Sapucaí. O julgamento tem algumas características, né? O julgamento aqui do Rio. Nesse momento, no Carnaval 2020, as notas são fracionadas no décimo. Ou seja, cada escola pode tirar em cada quesito uma nota de 9 a 10, entre 9 e 10, fracionada no décimo. Ou seja, vale dar 9,1, 9,2, 9,3, até lá 9,8, 9,9 e 10. Então a divisão é feita por um décimo. Isso já foi muito diferente, já foi divisão no meio ponto, já foi divisão por um ponto, né? Essa escala volta e meia muda, mas no momento essa escala vai de 9 a 10, fracionada em 0,1. Os julgadores, eles ficam espalhados ao longo da avenida. Então você tem módulos de julgamento espalhados desde o começo lá da Marquês de Sapucaí até o final. E a ideia é ver se a escola apresentou, quer dizer, se ela se apresentou bem em todos os pontos da Marquês de Sapucaí, para todo o público que está lá assistindo, e não só em um ponto. Por isso que os jurados do mesmo quesito ficam espalhados lá em vários pontos da Marquês de Sapucaí. Atualmente são 5 jurados por cada quesito, mas a gente tem um descarte de 2 notas, ou seja, a maior nota e a menor nota de cada quesito são descartadas, são jogadas fora, não valem para o julgamento final. Cada escola só fica com as 3 notas do meio de cada quesito. Essas notas são as notas que valem para o julgamento oficial. Até pouco tempo atrás eram 4 julgadores por quesito, e aí só era descartada a menor nota. Isso também é uma característica que varia a cada ano. Esse julgamento vai, enfim, mudando para um lado, mudando para o outro. A Liga das Escolas de Samba vai fazendo novas determinações e a gente pode ter mudanças nisso. Não é algo que é fixo, que é estável. Nesse momento, então, são 5 jurados por quesito e a maior nota e a menor nota não valem. Qual é a ideia desse descarte? Por que existe esse descarte? Na verdade, é para evitar disparidades. Ou seja, digamos que uma escola foi muito bem o desfile inteiro, né? Por exemplo, dos 5 jurados foi muito bem em 4 jurados, e só num jurado ela teve um pequeno deslize, digamos, uma porta-bandeira caiu, ou a evolução, a escola teve que correr naquele ponto. Ou seja, se de 5 pontos só num ela teve problema, né, o regulamento entende que essa nota deve ser descartada e não deve contar para o cômputo final. Então, ela não faz diferença no julgamento, ela é jogada fora. E assim como a maior nota, por exemplo, se uma escola vai mal em 4 julgadores e vai bem num, esse que ela foi bem, ela não é considerada. Então, isso é uma forma de você considerar mais a média da apresentação da escola e não momentos em que houve disparidade, ou para mais ou para menos. É importante dizer também que cada jurado tem que justificar as suas notas. Na verdade, eles justificam apenas as notas que são diferentes de 10. Então, se um jurado deu 10 para uma escola, é 10 e acabou. Ele escreve lá nota 10 e pronto, ele não precisa dizer nada. Agora, se ele dá 9,9, ele tem que escrever, fazer um texto mesmo, né, escrito à mão, inclusive, lá no mapa de julgamento, dizendo por que ele deu 9,9. E daí por diante, 9,8, 9,7, todas as notas diferentes de 10, elas têm que ser justificadas. A ideia é que aquele documento sirva como um aprendizado para as escolas de samba e elas entendam por que elas perderam ponto em cada um dos quesitos. Então, se ela tirou 10, não precisa justificar, mas qualquer nota diferente de 10 tem que ser justificada. E uma coisa interessante que não aparece lá na quarta-feira de cinzas, quando a gente vê os quesitos, né, na tela da nossa televisão, né, é que alguns quesitos são divididos em subquesitos.
Ou seja, por exemplo, o quesito samba-enredo, ele é dividido em letra e harmonia. Então, cada julgador ele dá notas para esses dois subquesitos. Cada escola recebe a sua nota em letra e cada escola recebe a sua nota em harmonia. E a nota final de samba-enredo é a soma desses dois subquesitos. Isso está lá identificado no mapa do julgador, né? Quando ele dá a nota, as notas estão identificadas subdivididas. E aí, na leitura final, na leitura lá da quarta-feira de cinzas, só é lida a nota final, a soma dos dois subquesitos, mas o julgador ele avalia separadamente. São várias características assim do julgamento, várias coisas que acontecem ali por trás daquela leitura de envelopes na quarta-feira de cinzas. Ao longo desses 3 vídeos, a gente vai falando um pouco sobre essas características para que tudo fique bem claro e vocês entendam muito como funciona esse processo. Nos outros 2 vídeos eu falo um pouco mais sobre características gerais do julgamento, mas agora vamos direto para avaliar 3 quesitos. Eu dividi os vídeos em quesitos musicais, em quesitos de artes plásticas e em quesitos de dança. Hoje a gente vai falar dos quesitos musicais. Os quesitos musicais são a base das escolas de samba. Elas vieram a partir dali. Tanto que foram os primeiros quesitos que foram julgados lá quando o desfile das escolas de samba começou nos anos 30. O primeiro desfile foi em 1932. Tanto que, até muito pouco recentemente, quando havia uma ordem para desempate, né, dos quesitos, ou seja, se 2 escolas ficassem empatadas, alguns quesitos valeriam mais, esses quesitos sempre vinham na frente, porque são os quesitos considerados base das escolas de samba. Atualmente, em 2020, não existe mais essa ordem de quesitos preferencial. É um sorteio antes da apuração para definir a ordem dos quesitos de desempate. Mas esses 3 quesitos musicais, que são bateria, samba-enredo e harmonia, eles sempre foram os quesitos considerados os mais fortes num desfile de escola de samba. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Eu começo falando do quesito bateria. Uma escola de samba não existe sem bateria. Né? Se a gente pudesse citar uma palavra que resumisse cada um dos quesitos, a bateria eu diria que é a orquestra. É a orquestra que vai tocar para aquela escola de samba desfilar. Então, a bateria, o que um jurado de bateria ele tem que observar? O julgamento, o manual do julgador de bateria, ele é muito sucinto. Ele é muito breve, ele é muito resumido. Ele diz que a bateria ela tem que fazer a sustentação do ritmo e da cadência. Então, a primeira coisa que o julgador tem que observar é se aquela bateria, se aquela orquestra de percussão está sustentando o ritmo e a cadência da escola, o ritmo e a cadência do samba-enredo, ou seja, se ela está servindo ao desfile. E aí, quando a gente fala de ritmo e cadência, é importante a gente entender que uma bateria ela tem que entrar na avenida tocando o samba-enredo em uma determinada pulsação, ou seja, uma determinada batida dos seus surdos, que é o instrumento que faz a marcação principal do samba-enredo, e ela tem que sair do desfile 1h30 depois, 1h10 depois, dependendo, né, da quantidade de minutos determinada para cada ano, ela tem que sair tocando precisamente na mesma pulsação é praticamente impossível, mas ao redor da mesma pulsação que ela começou tocando. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se uma bateria começa tocando de uma forma muito intensa, muito rápida no começo do desfile, e ela termina tocando numa pulsação muito menor no fim do desfile, ou porque seus ritmistas cansaram, enfim, por inúmeros motivos, essa bateria, por exemplo, ela tem que ser penalizada, porque não houve essa sustentação da forma de tocar do início ao fim. Isso é uma das coisas que o jurado de bateria observa. Outra coisa que ele observa, obviamente, e aí o júri de bateria ele é sempre muito especializado, né? São músicos, em geral, muito preparados, e eu diria que é talvez o quesito que seja mais especializado, no sentido de que os seus jogadores têm que ter um conhecimento técnico mais profundo daquele assunto, porque a sonoridade dos instrumentos, ela tem que ser muito bem observada pelo julgador. Então, a gente tem ali mais de uma dezena de instrumentos espalhados pela bateria, né? Surdos, caixas, repiques, agogôs, tamborins, chocalhos, enfim, cuícas, pratos, reco-recos. A gente tem uma infinidade de instrumentos tocando ali e
o julgador tem que observar primeiro se esses instrumentos estão conversando entre si, ou seja, se a sonoridade que eles produzem juntos é uma sonoridade interessante para os ouvidos e interessante para a escola. Outra coisa é perceber se cada instrumento, se cada naipe de instrumentos, que é como a gente chama o grupo de ritmistas que tocam o mesmo instrumento, então a gente tem o naipe de chocalho, o naipe de tamborins, o naipe de cuícas, os surdos separados em surdos de primeira, de segunda, de terceira, enfim. Se cada um daqueles naipes tem instrumentos que estão tocando de forma coesa, obviamente, né? Você não pode ter ritmistas tocando o mesmo instrumento de formas diferentes ou tocando sem estar na mesma cadência, e se eles estão, por exemplo, com uma afinação adequada, né? Se a forma, as bossas que eles fazem, se a forma como cada um dos instrumentos entra no samba, proporciona uma sonoridade agradável. Então, assim, o julgador tem que ter um ouvido muito afiado para conseguir entender cada um dos instrumentos. E a outra coisa que o regulamento pede é que as baterias tenham criatividade e versatilidade. E aí a criatividade e a versatilidade, a gente está falando, em geral, das paradinhas, das bossas, das convenções, de tudo que a bateria faz, que mostra que, além de ela conseguir sustentar o ritmo e a cadência do samba, ela também é uma orquestra percussiva criativa, versátil, que consegue transformar aquele samba em algo que atraia o ouvinte, que atrai o público, que atrai a escola. E é importante perceber que essa bateria, que essa sonoridade percussiva, ela tem que estar adequada, ela tem que estar entrosada com o samba enredo. Isso também é algo que o jurado percebe. O jurado, ele, por exemplo, o jurado de bateria, ele não leva em conta, por exemplo, se a bateria entrou no recuo. Né? Tem coisas que acontecem ali, que a gente vê muito ou quando está lá na avenida ou na transmissão pela TV. A bateria vai entrar no recuo. Para o jurado isso não faz a menor diferença, se entrou ou não. Ele julga a bateria quando ela está passando na frente dele. Até porque o som da avenida, né, aquelas caixas de som, às vezes são enganosas. Pode ser que algum instrumento não esteja bem sonorizado, então o jurado julga o que passa na frente dele. Ele tem que ficar atento ali naquele momento em que a bateria passou, pronto, ele dá a nota. Já o jurado de samba enredo, ele tem uma outra tarefa, tão difícil quanto, mas também muito específica, que é julgar aquela música que está tentando contar uma história, que é o enredo, quesito que a gente vai falar em outro vídeo. Mas o samba enredo, ele tem que primeiro contar aquela história. Né? Então, ele não é simplesmente um samba, como o próprio nome do quesito diz, ele é um samba enredo. Então, ele tem que estar a serviço daquela história, ele tem que conseguir contar bem essa história. Isso é avaliado no subquesito letra. Como a gente falou, esse quesito samba enredo ele é dividido em 2 subquesitos, letra e melodia. A letra, ela avalia essa adequação à história que está sendo contada. E aí é interessante, porque essa letra pode ser, e o regulamento fala muito sobre isso, essa letra pode ser de 2 formas. Pode ser uma letra interpretativa ou uma letra descritiva. A letra descritiva vai contar o enredo de uma forma mais objetiva, contando detalhes daquele enredo, né? Enfim, citando pontos daquela história. O formato interpretativo vai ter uma leitura mais subjetiva daquele tema. Obviamente vai falar daquele tema, vai descrever aquele enredo, mas com uma leitura mais subjetiva, sem necessitar de tanta objetividade, de contar detalhes, de citar fatos que estão ali descritos no enredo. As 2 formas estão ok, o julgador tem que aceitar essas 2 formas e ver se a proposta, né, do compositor do samba enredo, se ela é bem efetivada, né, se na prática ela funciona. E aí ele vai analisar a letra em vários aspectos, né, se é uma poesia interessante, né, se como poesia aquilo funciona, ele vai analisar se essa letra conta bem o enredo e ele vai analisar se essa letra está encaixada com a melodia. A melodia é o outro subquesito, né, no qual o jurado avalia as características melódicas, se há uma riqueza melódica, se essa melodia facilita o canto e a dança do componente, se facilita o canto e a dança da escola. Então, assim, são muitas coisas que o jurado de samba enredo tem que avaliar em cada um desses subquesitos. E aí ele dá 5 pontos para a letra e 5 pontos para a melodia. Então, vamos supor aqui que um jurado considere uma letra com nota 4,8, e uma melodia com nota 4,9.
Então, no final das contas, você vai juntar esses dois subquesitos e a nota da escola no quesito samba enredo vai ser 9,7. Então, é só essa nota que vai ser lida lá na apuração. Samba enredo 9,7. Mas se a gente for ler o manual do julgador, o mapa do julgador, a gente vai ver, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, que ele deu 4,8 para a letra e 4,9 para a melodia. A escola vai saber onde ela perdeu pontos. Né? E o último quesito dessa lista de quesitos musicais é a harmonia. A harmonia é um quesito muito importante, porque se a gente pudesse resumir ela em uma palavra, ela é o canto da escola. A escola está cantando, essa escola está cantando o samba enredo, essa escola está cantando de uma forma entrosada com a bateria. Então a harmonia é um quesito super importante, porque uma escola que não canta, ela não está viva na avenida, ela não está pulsante, ela não está desfilando de uma forma intensa. E é isso que a gente quer no desfile de escola de samba. Então a harmonia, ela vê esse entrosamento entre o ritmo, né, entre a bateria, o samba enredo e o canto da escola. Então o jogador fica ali olhando, ele julga, obviamente, o desfile inteiro, olhando se cada trecho daquela escola, ou seja, se cada ala, se cada componente de carro, se todos os componentes estão cantando o samba enredo e se estão cantando de uma forma entrosada, né? Obviamente com carro de som, não pode o carro de som cantar de uma forma, os componentes cantarem de outra, tem que haver também esse entrosamento, por exemplo, com o puxador, né? Esse quesito ele é muito difícil de ser julgado hoje em dia, porque o som da avenida, os jogadores ficam, atualmente na Marquês de Sapucaí, ficam um pouco distantes da avenida, né? Eles ficam num camarote assim em cima, e é muito difícil para eles conseguirem ouvir o canto do componente, porque o som é muito alto, o som que vem das caixas de som é muito alto. Então é um quesito que atualmente talvez até devesse ser revista a forma como os jogadores se posicionam na avenida, porque é muito difícil você conseguir ouvir o canto. E essa é a ideia do que de você julgar a harmonia. É ver se uma escola está efetivamente cantando samba, cantando de forma entrosada, né, com o carro de som, com o puxador e havendo esse entrosamento, como eu falei, entre o ritmo e o canto. Então esses são os 3 quesitos musicais, que são quesitos importantíssimos. Cada escola parte desses quesitos para ir para a avenida, né, que são a bateria, o samba enredo e a harmonia. A bateria é aquela orquestra de percussão, o samba enredo é a música e a harmonia é o canto. Então, assim, tendo esses três quesitos pulsantes, é uma escola que musicalmente vai muito bem. Desses 3 quesitos, em geral, o quesito bateria é um quesito que tem recebido muitas notas 10, tem recebido uma infinidade de notas altas. Os jogadores estão com muita dificuldade de conseguir diferenciar as baterias, porque realmente as baterias têm feito um trabalho muito bom nos últimos anos e é um quesito muito detalhista, né? Você tem que pegar ali no detalhe para conseguir pegar um problema em alguma escola. E nos quesitos samba, enredo e harmonia, não. Você consegue ver uma diferenciação mais clara entre as escolas, então as notas variam um pouco mais. Mas são quesitos muito interessantes, são quesitos que são a base da escola de samba. Nos outros vídeos a gente vai falar sobre os quesitos plásticos, né? Alegorias e adereços, fantasia e enredo, que é a história que proporciona esses quesitos plásticos, e os quesitos de dança, a evolução, a comissão de frente e mestre sala e porta-bandeira. Então é isso, esses foram os 3 primeiros quesitos dessa série de vídeos sobre o julgamento do Carnaval Carioca, bateria, samba enredo e harmonia. E no próximo vídeo a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o julgamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Valeu, turma!